E aí Deus colocou no meu coração uma palavra que há alguns anos atrás Ele havia me entregado. E eu achei tão extraordinário, porque eu fiquei com essa palavra quando o pastor falou, olha, pastora Raíssa estará ministrando no primeiro quarta flow da minha ausência e tal. E aí logo o Espírito Santo já trouxe essa palavra. E quando eu fui procurar os meus cadernos, porque se vocês perceberem, eu e o pastor, a gente é bem diferente. Assim, ó, ele já ia estar aqui com eu nem é tablet, que toda vez eu falo tablet, ele fala assim, não é tablet, é iPad. Eu falo, ai, tá bom. Ele é todo tecnológico, aqui no relógio, aqui não sei o que lá. E eu trago a minha boa caneta, meu caderninho, minha Bíblia surradinha, toda marcada. E aí eu comecei a procurar as minhas anotações, porque eu tenho vários cadernos, várias agendas que eu vou anotando as palavras do Senhor, e eu encontrei. E antes do título, eu sempre coloco data e o culto que eu estava ministrando. E lá estava um quarta flow de 3 anos atrás. E Deus me trouxe essa palavra novamente. E já podem soltar ali no telão, porque eu tomei a pastor Eberson hoje. Então, olha lá, gente. Voice of God. É demais, né? O pastor não está, mas um pouquinho dele está aqui hoje. E essa palavra é a voz de Deus. Deus me entregou essa palavra e eu achei tão forte, porque quando eu penso na voz de Deus, logo eu já penso assim, mas como ouvir a voz de Deus? Né? A voz de Deus é tão falada. Porque você tem que ouvir a Deus, o que Deus está falando para você? Mas muitas vezes nós nos pegamos falando assim, mas como ouvir a voz de Deus? Como que funciona isso? Como que acontece isso, pastora? E Deus me entregou essa palavra. E eu comecei a pensar, o Espírito Santo começou a falar comigo. E aí eu comecei a anotar, eu falei assim, gente, mas de verdade, se a gente para pensar, você já parou para pensar que nós, seres humanos, nós não temos instinto como os animais? Já parou para pensar nisso? Que o nosso instinto, ele é diferente. A gente tem um instinto materno, um instinto paterno, umas coisas assim voltadas para isso. Mas um instinto de sobrevivência, na totalidade, como os animais, nós não temos. E aí eu comecei a pensar. A minha cabeça é meio doida, então, gente, vai entrando aí na minha linha de pensamento. Eu comecei a escrever, eu comecei a pensar assim, gente, um cachorro, igual o meu cachorro, o Quilo, famoso Quilo. Que todo mundo que vai lá em casa e vê o Quilo fala assim, não, mas aqui é meio quilo, né? Ele é meio quilo. Ele é pequenininho, magrelo, olha, a gente enxota comida, ração, tudo nele, mas não adianta, o bichinho não engorda. Ele nasceu para ser meio quilo e está tudo bem. E quando a gente pegou o Quilo, que era bebezinho, se você for pensar, você que tem um animal de estimação em casa, um peixinho dentro de um ovinho, sei lá, um trem assim, igual do Nemo, quando a gente assiste o filme. Você ensina o seu cachorro a latir? Alguém aqui ensinou o cachorro a latir? Obrigada, filho. Obrigada. Alguém aqui ensina o cachorro a levantar a perninha, fazer xixi, ou a cadelinha a agachar? Alguém ensina algo assim do instinto de sobrevivência? Por exemplo, o Quilo. O que a gente ensina? A gente ensina a fazer xixi no lugar certo, pelo menos a gente tenta, né? A gente tenta ensinar a fazer xixi no lugar certo, a outra necessidade no lugar certo, a dormir só naquele lugar ali, a gente ensina essas coisas. Mas as demais coisas nós não ensinamos. O Quilo, por exemplo, eu crio ele da maneira assim mais de boa, assim, dentro de casa, bem doméstico mesmo. E esses dias, simplesmente eu acordei, fui direto na lavanderia para lavar roupa e lá. Quando eu chego lá, gente, tem uma pomba destroçada na minha lavanderia. Ele catou a pomba, abriu a pomba, ela estava aberta. Tinha pena para tudo, qualquer canto, sangue. Gente, uma cena de horror. Eu nunca ensinei esse bendito do Quilo a caçar um trem. Ou a latir contra algum animal. Nunca ensinei ele a nada. Ou seja, isso é um instinto, não é verdade? Quando você assiste Discovery, qualquer outra coisa, que você vê esses animais grandes tendo filhote, né? Um elefante, uma girafa, um cavalo. Como é que eles nascem? Primeiro que o bichinho já chega caindo lindamente no chão, de um lugar alto. Aí você acha que é só você que está caindo por aí, gente? Não é.
o bicho já nasce caindo. E levanta e sai andando. Ou seja, alguém ensinou a girafa a se regaçar no chão quando nasce e já sair andando? Ninguém ensina. Só que daí, se você pegar um bebê que nasceu na maternidade, pega um bebezinho, tira ele ali da mãe e coloca ele para conviver com um cachorro dentro da casinha dele. O que vai acontecer com esse ser humaninho? Algum instinto dele vai fazer com que ele fale, com que ele se levante, com que ele ande, que ele se vire? O que vai acontecer com esse bebê? Se não for o Mowgli, vai morrer. Na verdade, nossa, na hora que eu comecei essa palavra, eu comecei a lembrar do Mowgli, gente. Eu cabeça de mãe só pela misericórdia. Você que não lembra do Mowgli, é aquele que foi criado pelo urso. Não, é pelo urso, né? Lobo. Olha aí, eu estou bem certinha, graças a Deus. Foi criado pelo lobo. E olha só, gente. O bichinho não falava e aprendeu a andar igual. Mas claro que aquilo literalmente é um desenho, porque se você colocar um bebezinho recém-nascido ali, se não der comida, não der mamado, der nada, vai morrer, infelizmente. Então, o que eu percebo? O que Deus começou a falar comigo? Pastora Raíssa, minha filha, você entende que o ser humano é o único que precisa ser guiado por uma voz e por uma referência? E aí, quando eu vou lá na Bíblia, eu vejo o quê? Lá, Gênesis 3:11. Quando eu vou lá para Gênesis 3:11, olha só. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Esse momento aqui é quando Adão e a Eva estão lá no Jardim do Éden e eles comem o fruto proibido. Não era para comer, a Eva come, oferece para Adão. E aí o que acontece? Eles saem correndo e se escondem. Só que todos os dias, ao entardecer, Deus vinha no jardim e falava pessoalmente com os dois. E aí, quando chegou esse momento desse dia, Deus veio e cadê Adão e Eva? Não estavam escondidos. E aí Deus começa a chamar e vê que eles estão escondidos. E aí Adão pega e fala: Senhor, eu estou com vergonha, porque eu estou nu. E aí ele fala assim: quem contou a você que estava nu? Ou seja, é tipo assim: qual foi a outra voz, além da minha, que você deu ouvidos? Qual foi a outra voz, Adão, além da minha voz, que você atendeu o chamado, você ouviu, deu credibilidade e executou? E aí, quando você lê a história, né, existem tantos memes que falam assim: quando eu chegar no Jardim do Éden, Jardim do Éden não, quando eu chegar no céu, Eva vai se ver comigo. Vou catar essa mulherzinha, ela vai ver. Porque quando a gente lê a história, não dá uma raiva, cara. Pô, Eva, puxa vida, cara, não podia comer, por que você levou Adão a comer? Só que agora eu te pergunto: quantas vezes Deus fala com você, você não dá credibilidade, mas quando outra voz externa fala com você, além de dar credibilidade, você executa? E aí eu comecei a pensar, falei: meu Deus do céu, é uma loucura tão grande você imaginar, porque hoje nós não temos esse privilégio de ver a Deus, certo? A gente não tem esse privilégio hoje, não temos. A santidade dele fulmina a gente no mesmo momento. Então, e nem de ouvir a voz dele. Eu, por exemplo, eu tive uma única experiência até hoje de poder ouvir audivelmente mesmo a voz de Deus. Mas geralmente, como é que você ouve a voz de Deus? Fala para mim. Você sente no seu coração. Então, poxa, eu senti no meu coração de ir desse lado aqui. Eu estou sentindo um negócio assim de não fazer isso. Então, geralmente a gente sente. Mas quando é que Deus desce e fala estrondosamente com você? A gente não tem mais essa oportunidade. Se você for pensar, gente, Adão e Eva, eles tinham uma oportunidade única, uma coisa assim que poderia ter sido zelado para o resto da vida deles, que era ter
todos os dias um momento com Deus, face a face, de ouvir a voz dEle. Por quê? Quando a gente ouve, quando a gente sente do nosso coração, o nosso coração é enganoso. Quantos aqui sentem algo e não executam porque fica assim, poxa, será que é Deus mesmo? Será que é Deus que está falando? Vai que não é. Vai que é a minha cabeça. Vai que é o meu sentimento. Vai que eu estou achando que eu vou dar bom e não vai dar. A gente fica com essa dúvida sempre. Por isso que, para você ter discernimento se é Deus ou não falando no teu coração, é vida com Deus, não tem outra coisa. Precisa ter vida com Deus. Eu só consigo discernir a voz que está falando comigo quando eu tenho uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida assim, de santidade, de estar caminhando na presença dEle. Fora isso, se eu não estou firmona, assim, se eu não estou orando sempre, se eu não estou com a vida espiritual em dia, falou o coração, pode ser seu próprio coração, pode ser sua cabeça, pode ser seus divertidamente, pode ser qualquer outra coisa. E aí fica difícil você captar se é Deus ou se não é. Agora, Adão e Eva tinham o privilégio, cara, às 6 horas da tarde, Deus descer e falar com eles. E conversar, e eles perguntarem o que eles quiserem. Sem ter dúvida nenhuma. Agora, vamos lá. Esse casal tinha essa oportunidade de Deus descer todos os dias e falar face a face com eles. E mesmo assim, uma única voz externa, de primeira, já fez ele cair. E aí eu penso assim, esses dias eu estava estudando sobre isso, alguns materiais da internet, de livros e tal, e eu nunca havia pensado assim, se os animais não falassem, seria uma coisa inusitada para Eva na hora que a cobra falou. Se a cobra falou com a Eva e para ela foi normal, é porque já tinha diálogo com animais. Você concorda comigo? Porque, gente, sem brincadeira, se hoje você está na tua casa, aparece uma cobra, abre a boca e fala com você, meu amigo. Ou eu entrego a casa para a cobra, entendeu? Ou a gente morre ali na hora, já era. Ou você vai catar qualquer coisa para destroçar essa cobra. Na verdade, quem aqui? Imagina ser um animal, o quilo. Uma vez o Eberson falou assim, amor, se eu pensar, se o quilo falasse, eu tenho certeza que a voz dele ia ser o contrário do que ele é. Ele é pequenininho e magrinho, ele ia falar assim, oi, tudo bem? Cara, calcula, você está em casa, seu gato, abrir a boca e falar com você, meu. Rapaz, não tem como o negócio. Então, se a Eva ouviu a cobra falar, é porque já tinha diálogo de pessoa com animal. Não é verdade? Senão, gente, uma boa mulher sai no pau já gritando o homem. Não tem outra explicação. Você pensa, um trem vir andando, rastejando, falar, abrir a boca, chamar você e falar com você, e ainda convidar você a ter um diálogo ali, conversar, trocar uma ideia, misericórdia. Então, com certeza, já tinha esse diálogo. Então, não era algo inusitado, era algo normal. E aqui já tem uma chave. Muitas vezes, Satanás já vem falando com você através de pessoas e você está achando normal. Está achando que, não, está tudo bem, minha amiga. Não, é meu amigo. Não, é meu namorado. Não, é não sei o que lá. E você, ouvindo. E Satanás é o seguinte, gente, de verdade, não é assim, Você está aqui, de boa. De repente, igual o desenho, puf, aparece um satanazinho aqui, O que você acha de você fazer não sei o que lá? Não é assim, não é do dia para a noite. Não é de repente. Satanás, ele é sutil, a Bíblia já nos fala isso. Satanás, ele age sutilmente, ou seja, ele não vem de cara. Não é assim, imagina você mulher hoje, eu vou usar as mulheres como exemplo. Chega um cara que você nunca viu na tua vida, brota na sua frente e fala assim, eu sou o homem da tua vida, pode casar. Só se você for muito doida para falar assim, então bora. Você vai falar assim, de onde você veio? Quem é você, meu amigo? Tá maluco? Então, Satanás, ele não vem assim, não. Ele é sutil, ele já vem de algo cotidiano seu. Ele já vem aqui, de algo que você já está acostumado, não é do nada.
Então, cuidado com o que você vem acostumando no seu dia a dia. Já começa por aqui. Cuidado com quem você tem chamado de amigo ou de amiga. Porque a cobra, com certeza, já vinha falando com Eva. Por isso, gente, não é à toa que hoje em dia o povo fala, essa sua amiga é uma cobra. Esse seu não sei o que lá é uma cobra. Por quê? Porque, já vinha conversando, já vinha não sei o que lá. E o que acontece? Vem entrando na mente. Satanás, ele é assim, ele é sutil, ele vem aqui, ó. Vem, hoje você pensa naquilo, aí passa daqui uma semana, você pensa de novo. Aí dali a pouco você já está, mais acostumado com aquela ideia, você já vai pensando em executar. E vem aqui, vem bem de leve, vem bem tranquilo. Então, cuidado com quem você tem chamado de amigo. Cuidado com quem você tem convivido, dividido a tua vida e jurando que aquela pessoa é uma pessoa de Deus na sua vida. Cuidado. Afinal, quem foi que criou a cobra? Quem que colocou a cobra no jardim do Éden? Foi Satanás? Satanás criou algum animal? Então é uma criação de Deus. Às vezes você fala assim, não, mas foi Deus quem trouxe. Porque Eva poderia ter pensado nisso também. Gente, Deus criou a cobra e ela já vinha conversando comigo. Então, é uma criação de Deus. Vou ouvir. Cuidado com quem você tem chamado de anjo de Deus na sua vida. Ai, mas foi um anjo que Deus me enviou do nada. Cuidado. Vigia, irmão. Porque, às vezes, esse anjo que você está achando que Deus enviou é o que caiu do céu porque ele expulsou. Não foi um anjo enviado, foi um anjo que Deus expulsou e ele encontrou você no meio do caminho. E já vem daqui também, que caminho que você está andando que você encontrou esse anjo caído no meio do negócio. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, ai pastora, me ajuda. Gente, calma, eu não tô falando que eu não quero que você me procure para te ajudar, amém? É só para você entender. Mas tem gente que vem assim, ai pastora, me ajuda em oração, porque está acontecendo isso, isso e isso na minha vida. Aí eu falo assim, pode deixar, eu vou orar, mas deixa eu te perguntar uma coisa, como está a sua vida? Você está andando por onde? Você está fazendo o quê? Porque, gente, pelo amor de Deus, oração não é plim-plim, não. Não é assim, eu ando na onde eu quero, eu vou na onde eu quero, eu faço o que eu quero, dá tudo errado, e ora por mim, Satanás está se levantando. Não é assim. Gente, com quem você tem andado? Quem você tem dado ouvidos? O que você está fazendo da tua vida precisa ter essa regressão. Você precisa parar e falar assim, meu Deus, realmente, o que eu estou fazendo? Porque é quase impossível você ter uma vida com Deus, bem estabelecida, e mesmo assim você ainda ser enganado por Satanás. Quem tem uma vida bem estabelecida em Deus, um pensamento concreto de que eu sou filho de Deus e não há outro caminho para eu andar, e eu ando no caminho do reto, do justo, não é qualquer cobrinha que vai aparecer e vai te derrubar. Não é qualquer cilada que você vai cair, porque, poxa, eu estou mais esperto, eu estou andando com Deus, eu estou tendo vida com Deus. E aí tem gente que fala assim, mas é fácil a pastora falar, porque a vida dela com Deus, o que difere a minha vida da sua? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, o que difere a minha vida? Mas você tem um título, e o que é título? Deus, ele ouve pessoas que carregam títulos, ou ele ouve o ser humano em geral? Deus se importa com quem tem um título, ou ele se importa com todas as criações dele? Não é assim, pastora, mas você precisa andar no caminho reto e justo, você precisa não ir para a balada, você precisa não sair pegando todo mundo e adulterando, porque afinal você é pastora. Não, eu faço isso porque eu tenho uma vida com Deus, e a palavra ela é única, não é só para quem tem título. É para todo mundo, a Bíblia é para todos, a palavra de Deus é para todos. Não é para alguns, não é para os escolhidinhos e os preferidos. Agora cabe a você
escolher viver a palavra de Deus ou não. Se título fosse a salvação de alguém, todos os pastores intitulados desse mundo teriam sua salvação guardada. Mas olha, no último culto eu falei, gente, os altares estão manchados. Quanta liderança a gente tem visto que cai em adultério, não sei o que lá, e eu não estou julgando, mas título não guarda ninguém. Título não é o escudo de santidade. O que é o escudo da santidade, o que é o escudo que guarda a minha vida é a palavra de Deus. Mais nada, não existe mais nada. Afinal, quem quer fazer bem escondido faz e ninguém fica sabendo. Agora, como a sua consciência fica diante disso? Eu vou fazer mesmo, porque ninguém vai ficar sabendo, nunca vai cair na boca do povo isso. Por isso que é a sua vida com Deus, é a sua consciência, é quem você tem ouvido. Sabe, quando eu vou para Gênesis 3:11, eu penso assim, Deus fala assim, tá, Adão, mas quem que te falou que você estava pelado? Eu não venho aqui todos os dias no mesmo horário e você está do mesmo jeito? E a gente não conversa, não troca ideia, não é normal isso? Quem foi que falou para você que a nudez tem que ter vergonha? E aí eu paro e penso e falo, rapaz, é verdade. Eu tenho uma escolha entre ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz de Satanás. Mais nada, só existem duas vozes nesse mundo. Não existe outra voz, não existe uma terceira voz. Ou essa voz procede de Deus, ou essa voz procede de Satanás. E aí ele traz outros versículos, e eu começo com Jeremias 29:11. Jeremias 29:11, que diz assim, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem está falando? Quem que está falando, igreja? Olha a propriedade que ele fala. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E eu quero que você frise essa parte aqui, ó. Declara o Senhor. Não é assim, e eu trouxe ao seu coração, porque sou eu que conheço, e eu trouxe na sua mente, porque, não, é declarado, Deus está falando, sou eu quem conheço você. É igual uma mãe ou um pai falando para o filho, ei, fala a verdade para mim, eu te conheço, eu sei que você não está falando a verdade. Deus nos criou, Ele sabe quais são os planos. Então olha o que Ele fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Declara, fala, profere o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Então aqui eu já entendo, se eu tenho vivido e a minha vida tem sido só pela misericórdia, cheia de danos, qual é a voz que você está ouvindo? Porque a voz de Deus não é para causar dano, é para fazer prosperar. Aí você está se lascando na vida e fala o quê? Mas é Deus. Não, não é Deus. Porque o plano dele é fazê-lo prosperar. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Agora, se você tem vivido danos, você não está ouvindo a voz de Deus. Não vem de Deus essa voz. E aí ele me traz também lá em João 3,16. Olha aqui, ó. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mais uma vez ele falando o quê? O que eu planejo para você são planos que não vai perecer, que não vai te causar morte, que não vai te causar dano, que você não vai ficar capengando nessa vida não, meu filho. O que eu tenho para você é vida, e vida eterna. E aí ele me traz também lá em Josué 1:9, que diz assim, não fui eu que ordenei a você. Quem está falando aqui? Mais uma vez o Senhor. Não fui eu que ordenei. Como que alguém ordena alguma coisa? Fala para mim. Pela língua de sinais?
The Chosen, se você pegou essa aqui, ó, pode subir. Como é que você ordena algo? Falando, amém? Não fui eu que ordenei a você. E seja o quê? O que Deus fala para você? Lê aqui junto comigo. 1, 2, 3. Seja forte e corajoso. E olha o que ele complementa. Não se apavore nem... Que geração desanimada nós estamos convivendo hoje em dia. Tudo é motivo de desânimo. Estou aqui ativo, estou indo, estou feliz, estou na igreja, estou fazendo faculdade. Aí aconteceu uma coisa chata na faculdade. Desanimei, não quero mais. Estou aqui na igreja, lá, fiquei sabendo que a pastora, que não sei quem lá, fez não sei quem. Aí já desanimei, não quero mais essa coisa. Não quero saber de igreja, não. Mas foi a pastora Raíssa que ordenou para você ser forte e corajoso? Para você não desanimar? Quem foi que falou? Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu vou ler mais uma vez. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É por onde você andar. Mas pastor, eu estou andando na sombra do vale da morte. Pois é, Deus está lá com você. Eu estou passando pelo pior momento da minha vida. Eu perdi quem eu mais amava. Pois é, Deus está segurando a tua mão. Pastora, eu perdi o meu casamento. Perdi minha vida. Era tudo. Pois é, Deus está andando com você. Esse versículo é o que tem norteado a minha vida. Meu marido recebeu uma chamada. Ficar dias fora. E eu assumi um lugar tão precioso, que é o lugar dele nesse altar. O que me faz continuar é: seja forte e corajosa. Não fui eu que te ordenei. Quando eu deixei ele no aeroporto, eu me vi, eu sou alguém muito forte, assim, é muito difícil eu chorar, a não ser na presença de Deus. Aí, meu amigo, é só lencinho. Mas fora estar na presença de Deus, é muito difícil você arrancar uma lágrima minha. E eu deixei ele no aeroporto e eu só quis chorar nessa vida. É só isso que eu queria fazer. Parecia que eu estava vendo um luto. E eu ficava assim: Deus, está amarrado, meu marido não morreu. Eu só deixei ele para pegar um avião, pelo amor de Deus. E eu só queria chorar. E aí Deus, nessa ida dele, Deus começou a falar comigo. Porque não é novidade, a não ser quem está aqui pela primeira vez, mas quantas vezes eu subi nesse púlpito e falei que uma das minhas debilidades era, durante muito tempo do meu casamento, falar: eu quero o divórcio. Estou desanimada, não quero mais esse casamento. E hoje, quando eu deixei ele lá para ficar dias fora, e eu voltei para minha casa. E as crianças assim: mãe, cadê o papai? Eu já estou com saudade. E Deus me falou assim: quantas vezes você ouviu a voz de Satanás falando divorcia? Quantas vezes você ouviu a voz de Satanás: arruma suas malas? E hoje, como que você se vê longe dele? E eu só ficava: seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa.
Quantas vezes proferimos palavras porque ouvimos as vozes externas de Satanás? Quantas mães eu lido hoje, me pedindo oração, gritando por socorro, porque por diversas vezes falou para a filha: eu não te aguento mais, obrigada, Teté. Eu não aguento mais você, junta as suas coisas e sai de casa. O dia que o filho junta as coisas e sai de casa, acaba para essa mãe. Mas quantas vezes você ouviu a voz de Satanás falando para você: a melhor coisa para se fazer é esse guri ou essa guria juntar as malas e sair de casa? Quantas vezes você ouviu a voz de Satanás falando: se relaciona com essa pessoa, faça isso, entra nesse negócio, chuta o pau da barraca e vai viver a sua vida. Para de perder a sua vida em igreja, para de perder a sua vida com princípios, passa a perna em todo mundo mesmo, que você vai enriquecer. Entra em maus negócios, o dinheiro vem mais rápido. Adultera, essa mulher nem está te merecendo. Adultera, esse cara nem te dá valor. Separa, esse casamento está falido. Por quantas vezes nós paramos e ouvimos a voz da serpente e anulamos a voz do Todo-Poderoso sobre a nossa vida? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento.